mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, meus irmãos? A igreja pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez nenhum de nós aqui seja uma pessoa, digamos, rica. Talvez sejamos, a maioria dos irmãos, as pessoas que têm uma vida financeira, digamos, definida, né? Não está desempregado, tem onde morar, tem o que comer, tem o que vestir. Então, aparentemente, isso já é uma grande vitória. Inclusive, a Bíblia ensina, né, na 1 de Timóteo 6,8, que se a gente ter aquilo que comer e aquilo que vestir, é para estar contente. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo o que comer e o que vestir, é para estarmos contentes. Bom, essa parábola, ela começa aqui com um problema, digamos, bastante sério, um problema de herança na família. Talvez até alguém aqui tenha tido problemas com herança, é sempre um problema, né? Você tem a tua família lá, todo mundo se gosta, todo mundo se dá bem, até que pinta alguma coisa na herança, tem que dividir, aí já começa aquela confusão, aquela contenda, aquela falação, e muitas das vezes até, talvez não na família dos irmãos, tomara Deus que não, mas às vezes até alguém querendo passar a perna em outro, que é uma coisa tão comum. E aqui nós vemos que essa parábola começa, ou Jesus conta a parábola em função do problema de herança que estava havendo entre dois irmãos. Veja que um deles estava sendo injustiçado e querendo aproveitar a influência que Jesus tinha, porque Jesus era uma pessoa muito influente, muita coisa que Jesus falava as pessoas faziam. Então, ele se aproveitando dessa situação, da influência que Jesus exercia sobre as pessoas, ele fez um pedido a Jesus. Mestre, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. Eu penso, vou pedir para Jesus, Jesus vai chamar ele aqui, vai dar uma ordem, uma palavra em favor dessa causa e pronto, meu problema está resolvido. Só que em vez de Jesus chamar o irmão dele e dar um conselho, tentar resolver aquela situação ali, difícil, Jesus contou uma parábola. E a parábola de Jesus, irmãos, ela tinha um homem rico, né, conforme nós lemos aqui. Esse homem rico, ele tinha uma grande propriedade. Isso é muito comum, as pessoas ricas terem muitas propriedades, né? Aqui em Joinville eu conheço pessoas que têm vários imóveis, né, alugados para comércio, para banco, para residência. Aqui em Joinville eu conheço pessoas que têm vários terrenos para vender ainda, alguns já foram vendidos, outros estão à venda. Então, é muito comum você ter pessoas com muitas propriedades. E esse homem da parábola, ele tinha uma grande propriedade, ele tinha um campo enorme, ele trabalhava com a agricultura, né, uma coisa muito nobre. A gente sabe o valor que a agricultura tem. Se não for agricultura, a gente não come. O arroz vem da mão deles, tudo que a gente come vem da mão dessas pessoas que trabalham com a terra. E esse homem rico, ele tinha a grande propriedade, ele fez uma plantação
E a plantação dele, irmãos, deu fruto em abundância. Foi uma coisa assim tão maravilhosa que a Bíblia diz que ele ficou preocupado porque ele não tinha onde guardar tudo aquilo que ele ia colher. E aí ele teve uma ideia, claro, ele era um homem inteligente, não era bobo, né? Ele teve uma ideia, olha, vou fazer o seguinte, vou desmanchar os celeiros velhos, vou fabricar novos, maiores, e toda a colheita que a gente fizer, eu vou estocar. Tem algum problema nisso, irmãos? Você que guarda dinheiro, você que tem alguma coisa guardada, que problema tem nisso? Problema nenhum. Você que tem uma casa alugada, você tem a tua casa que você mora, você tem uma casa que você aluga para alguém, você tem 2, 3 imóveis. Pecado nenhum. Você que tem o teu carro e de repente alguém na tua casa também tem mais um carro. Lá na tua família todo mundo tem um carro. Tem problema? Problema nenhum. Você que fez uma faculdade, ganha um bom salário, tem problema nisso? Nada. Então, muitas das vezes, nós achamos que o dinheiro é um problema, e o dinheiro nunca foi problema. Aprenda isso aqui nessa tarde, porque muitas pessoas falam mal do dinheiro, só que ninguém vive sem dinheiro. Não é verdade, meus irmãos? Ah, pastor, dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa, desde que você não ame o dinheiro. Porque, segundo a Bíblia, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 10. Está escrito bem assim, porque a raiz de todo mal é o quê? O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 10. A raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Então, uma pessoa que ama o dinheiro, essa pessoa tem um problema muito sério com a vida dela, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana, um cara morreu. Se vocês vissem a casa que ele morava, nem cachorro ficava lá dentro. Tábuas velhas apodrecidas, soalho apodrecido. Se vocês vissem tanta sujeira que tinha dentro da casa dele, sujeira, louça velha, suja, roupa velha, armário quebrado, mesa quebrada, ele vivia ali, no meio daquele lixo, daquela sujeira. E ele morreu. Quando ele morreu, sabe quanto ele tinha no banco? Mais de 3 milhões de reais. Então deixou para a família. Vivia praticamente dentro de um chiqueiro, e deixou mais de 3 milhões de reais para a família. Então, essa pessoa, ele tinha dinheiro, mas em vez dele ser o senhor do dinheiro, o dinheiro foi o senhor dele. Então, não é problema ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro ele passa a ser senhor da nossa vida. Se o dinheiro é servo, maravilha. Agora, se o dinheiro é senhor, complica a vida da gente. Então, o problema desse homem não era a propriedade, o problema desse homem não foi a colheita, o problema desse homem não foi os celeiros novos que ele construiu, nada disso. Pastor, qual foi o problema dele? O problema é que ele achava que podia viver sem Deus. O problema é que ele não se preparou para a eternidade. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa vida aqui é transitória, é passageira. Tudo que nós temos, meu Deus, eu estou falando uma coisa aqui, irmão, que o ateu sabe, que o desviado sabe, que o analfabeto sabe, que aquele que tem faculdade sabe. Eu estou falando uma coisa aqui básica. Dessa vida ninguém leva nada. Com qualquer pessoa que você falar, pode ser evangélico, católico, espírita, pode ser ateu, pode ser qualquer raça, independente do que a pessoa seja. Se você falar para ela, dessa vida não levo nada, ela vai concordar com você. É uma das poucas coisas que todos concordam. Daqui não se leva nada. Fica tudo. Só que nós vivemos e nos agarramos aos bens materiais que dá a impressão que as coisas acompanham a gente, quando na verdade não. Então Jesus contou esta parábola para nos lembrar que daqui não se leva nada, e para também nos ensinar que nós não sabemos se viveremos amanhã. Você pode fazer muitos planos, vou terminar o estudo, vou casar, vou construir, vou viajar, vou fazer isso. Os planos nós podemos fazer. Só que cumprir os planos que a gente faz, só Deus é quem sabe. Por quê? Porque nós não sabemos o amanhã.
O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. O hoje pertence a nós. O que eu estou fazendo agora aqui, isso eu sei. Mas o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no final desse dia, eu não sei por quê. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um presente de Deus. Vejam aqui a palavra: o homem derrubou os celeiros velhos, fez celeiros novos, colheu, encheu os celeiros. E aí o que ele faz? Direi à minha alma: tens bens em depósito para muitos anos. Ele juntou coisas para muitos e muitos anos. Por quê? Porque na cabeça dele, no pensamento dele, ele iria viver muitos anos. Não é assim, meus irmãos? E aí ele disse para a alma dele: come, bebe e folga. Só que ele não diz para a alma dele: alma, busque a Deus, crê em Deus. Ele não tenta buscar as coisas de cima, porque a alma não se satisfaz com dinheiro, a alma não se satisfaz com bens materiais. A alma, ela se satisfaz com as coisas de cima, meus irmãos. E a nossa alma, ela precisa de Jesus para podermos ser salvos. Então esse homem, ele teve uma grande surpresa, porque depois de tudo que ele juntou, da imensa riqueza que ele tinha, ele achava que ia viver muitos anos. Ele teve uma surpresa nada boa. Diz: essa noite vão pedir a tua alma. Você não vai viver até amanhã, você vai morrer hoje. E agora, Senhor, eu trabalhei tanto, né? Eu construí, eu comprei, tem coisas que eu nem usufruí na vida ainda, agora que eu me aposentei, que eu pensei que ia ser feliz e tal, e agora vou deixar essa vida. É assim mesmo, irmãos. A morte é uma caixinha de surpresa, que nós não sabemos que hora ela vem. Nós não sabemos. Tantas pessoas melhores do que nós morreram. Tantas pessoas que a gente amou e conheceu e quisemos bem aquela pessoa, ela não está mais entre nós. E é notório que nós também daqui a um tempo não vamos estar mais aqui. Tá bom, pastor, nós vamos morrer, disso eu já sei. É claro que você já sabe. Mas eu pergunto, você tem se preparado para passar a eternidade com Deus, ou você não tem se preparado? A Bíblia diz em Amós capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, aonde passaremos a nossa eternidade? Pelo que consta na Bíblia, quem crê na Bíblia, diga amém, Jesus. Pelo que consta na Bíblia, para entrar no céu tem que estar com o nome escrito no livro da vida. Se não estiver com o nome escrito no livro da vida, essa pessoa não entra no céu. O que nós temos feito para que o nosso nome esteja ali? Às vezes somos uma pessoa tão cheia de raiva, tão cheia de materialismo, tão cheia de mágoa, tão cheia de bobagens. Às vezes somos uma pessoa tão distante de Deus, porque a gente pode estar na igreja e ao mesmo tempo podemos estar longe de Deus. Não lembra de Judas Iscariotes? Do ladinho de Jesus, mas ao mesmo tempo o coração nunca esteve com Jesus. Toda a vida maquinando o mal. Quem lembra que ele roubava? 3 anos e meio andando com Jesus e roubando. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 12, tudo aquilo que era doação para Jesus, que era para a manutenção deles, que colocava na bolsa, o que ele fazia? Parte daquilo ele roubava. Como é que pode ouvir tantas pregações como ele ouviu? Como é que pode uma pessoa escutar tantos sermões como ele ouviu, irmãos? E olha, não era de qualquer pregador, era da boca de Jesus. E como é que pode essa pessoa ouvir tantas verdades, mas não colocar em prática aquilo que ouvia? Tu sabe que nós somos, às vezes, um pouco parecido, talvez não totalmente parecido com Judas, porque talvez não esteja roubando e nem traindo,
Mas quantas verdades que a gente escuta na igreja, na pregação, no louvor, e quando chega na hora de colocar na prática, nós não colocamos. Nós falamos assim, ó, esse é o meu jeito. Irmão, para entrar no céu não é do meu jeito. Para entrar no céu tem que ser do jeito que Jesus quer que eu seja. Então essa teoria, esse discurso que o meu jeito é assim, não funciona. Quem é mais velhinho aí vai lembrar de uma música chamada Gabriela. Quem lembra? Gabriela foi uma música dos anos 80, tinha um seriado da Gabriela que passava na Rede Globo na época, quando eu não era crente eu assistia, e tinha uma musiquinha da Gabriela que dizia assim, ó, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Quem lembra da música? Sempre Gabriela, pois é, extravagante, né? Indecente, arrogante, aquele jeitão dela e tal, né? Meus irmãos, nós podemos até ter o nosso jeito, só que quando a gente encontra Deus, a gente passa a ser do jeito que Deus quer. Glória a Deus. O Espírito Santo transforma a nossa vida ou não transforma? Vejam vocês, Gálatas capítulo 5, verso 22, fala do fruto do Espírito. Aí, entre aqueles citados pelo apóstolo Paulo, que são 9, lá tem amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, gozo, tudo fruto do Espírito Santo. Então, uma pessoa fica crente, aceita Jesus, mas não deixa de ser um leão de braba. Briga com todo mundo, contende com todo mundo e afronta e bate boca. Não é certo isso, meus irmãos. Nós temos que ter a mansidão do Espírito Santo na nossa vida. Quem sabe que o Espírito Santo ele não habita em paredes, mas ele habita em nós? Onde vocês acham que o Espírito Santo vai quando a gente dá uma de leão lá para cima das pessoas? Você acha que o Espírito Santo fica ali, ó? Se acalma, meu servo, calma, meu irmão, calma aí, meu filho. O Espírito Santo se afasta. É a razão de muitos estarem vazios. Por quê? Porque o Espírito Santo às vezes não concorda com o padrão de vida de algumas pessoas. Pessoas que não deixam de ser brabas, iradas. Estou indo para o céu, mas irado daquele jeito, não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa irmão, não perdoa vizinho, não perdoa patrão, não perdoa dívida de ninguém, né? No sentido de alguém ofendeu, a pessoa não perdoa. Para que céu as pessoas querem ir, meu Deus? É muito difícil. Irmãos, se Jesus transformou a nossa vida, é aquilo que Paulo disse na 2 de Coríntios 5,17, um versículo conhecidíssimo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Aquele homem briguento, aquele homem que xingava, aquele homem que fazia aquelas coisas erradas, aquela mulher que era toda errada, aquilo ali deixou de existir. Agora nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo. Fomos transformados pelo Senhor. Então, nós precisamos permitir que essa obra que o Senhor começou na nossa vida, ela seja concluída, né? O problema, irmão, eu não sei se alguém aqui já deu banho em gato. Alguém já deu banho em gato? Quem sabe que a maioria dos gatos é muito difícil dar um banho. Você pega o bichinho, vai levar ele dentro da bacia, ele fica, né? Ele dá um jeitinho de se segurar, na água ele não entra. E tem crente que é assim, irmão, Deus quer fazer a obra na vida dele, mas ele não deixa. Se o gato soubesse que aquele banho ia deixar ele mais limpinho, ele se deixava banhar, né? Agora, se você é uma pessoa que você não deixa Deus trabalhar na tua vida, é porque você não entendeu o Evangelho. Mas se eu ser muito bonzinho, vão me fazer de bobo. Irmão, quem fazer você de bobo, não quer dizer que você seja uma pessoa boa, que você seja uma pessoa boba. Ser bom e bobo tem muita diferença, né? Então, o que nós precisamos, irmãos, é nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um príncipe em Israel, um homem que tinha uma bagagem teológica grande,
mas que não era nascido de novo. E um dia ele chegou perante Jesus, elogiando Jesus e fazendo uma pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ele não entendeu, ele falou: mas como pode uma pessoa velha tornar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, eu estou falando nascer da água e do Espírito, louvado seja Deus. Foi esse nascimento que aconteceu na nossa vida, um novo nascimento, amém, meus irmãos? Então, nós temos que fazer alguma coisa para o nosso nome estar no céu, no livro da vida. Tá? A Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você é crente e não tem certeza de salvação, porque tem muito crente que diz: ah, pastor, só quando morrer que a gente vai saber. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá testemunho com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente sabe onde é que vai morar. Amém? Se eu pedir para você o teu endereço aqui na terra, você não vai me dar o nome da rua e o número da casa de imediato? Porque você sabe onde você mora. Acabando o culto aqui, você sabe para onde você vai seguir viagem, destino. Por quê? Porque você sabe onde é que você mora. E assim é nós que temos a presença de Deus. A gente sabe que quando a nossa vida terminar aqui, vai começar lá em cima. Agora, esse homem, coitado, ele tinha tudo, só não tinha a salvação. Tinha carro, tinha casa, tinha dinheiro, tinha amigos, tinha fama, tinha riqueza, né, que era talvez incontável, tanta coisa que ele tinha, mas não tinha o principal, que era a salvação. Daí também não adianta ter tudo e não ter Jesus. Igualmente nós, não adianta, né, você ter tudo, usufruir de tudo que o mundo oferece. Ah, pastor, eu sou uma pessoa feliz. Amém, que bom que você é feliz. Tem que ser feliz mesmo. Só que é assim, felicidade sem Jesus é só para essa vida aqui. Lá em cima não vai ser daí. Porque nós precisamos... Ou você acha que uma pessoa que não tem Jesus aqui não é feliz? Você acha que para uma pessoa ser feliz é só se ela tiver Jesus? Não. Tem gente, irmão, que a comida faz ele feliz, o dinheiro faz ele feliz, a roupa que ele veste faz ele feliz, as viagens. Tem gente que não tem nada de Deus e é super feliz, né? Ri o dia todo, é uma pessoa alegre. Só que ser uma pessoa feliz não significa que essa pessoa está salva. É uma dádiva de Deus, a alegria é uma dádiva. Agora, salvação não tem nada a ver com riso, né? Vejam vocês que os homens de Deus da Bíblia não tiveram felicidade nessa terra. Olha Jesus, o homem perfeito que Jesus era. O que aconteceu com Jesus? Rejeitado e morto. Os apóstolos, homens de Deus, né? O que aconteceu com eles? Rejeitados, perseguidos, a maioria mortos. Então, se você acha que esse mundo aqui vai ser um mar de rosa para quem é crente, engana-se. Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16:33, no mundo tereis aflições. E é o que acontece. A parábola do semeador, a semente que caiu entre os pedregais, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas quando vem a perseguição, né? O que eles fazem? Se entristecem e abandonam os caminhos. Porque aqui nessa terra, irmão, não é fácil. É luta mesmo, né? Você pode ver, irmão, tem um monte de coisas que a gente gostaria de fazer e não consegue. Eu duvido que você não gostaria de ser uma pessoa de muito mais oração. Mas veja que você tem vontade, mas não consegue. Duvido que você não gostaria de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que fizesse só coisas certas. Mas quantas vezes você tem vontade de orar, mas não consegue ser aquela pessoa de oração que você gostaria de ser? Gostaria de ser uma pessoa melhor e quando vê, está fazendo alguma coisa ruim. Gostaria de acertar tudo na vida e quando vê, está fazendo alguma coisa errada. Paulo disse: o que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Foi aí que Paulo falou da necessidade de ter o Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 26, Paulo falou: na verdade nós não sabemos como convém orar e nem pedir,
mas o Espírito que em nós habita intercede por nós com gemidos inexprimíveis, meus irmãos. É o Espírito Santo que coloca freio na nossa vida. Quem sabe que é o Espírito Santo que dirige a nossa vida, diga glória a Deus. Meu Deus, olha quanta situação que a gente muitas das vezes é exposto e a gente acaba se controlando, né? O que é isso? Não é obra de Deus, irmãos? Quantos de vocês que eram pessoas brabas, eram pessoas briguentas, eram pessoas que faziam um monte de coisa errada, hoje você não faz mais nada, mas isso é mérito de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é incrível. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo, ele lembra as palavras que Jesus disse, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus é tudo de bom na nossa vida, meus irmãos. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a melhor coisa que um ser humano possa ter na sua vida, é a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Você acha, irmão, uma quarta-feira que nem essa, meio da semana, tem tanta coisa em casa para fazer, você deixa alguma coisa lá para fazer, vem para a igreja, você acha que isso é obra de quem? Não, para um pouquinho e pensa. Precisando de dinheiro, como a maioria de nós precisa. Tanto jeito de fazer um dinheirinho extra. Fazer um bolo, fazer um salgadinho, correr atrás do negócio, fazer uma carpinação, puxar um barro aqui, uma carrada de brita lá para alguém, ganhar um trocado. Precisando de dinheiro, como a maioria de nós precisa. E a gente abrir mão de ganhar esse dinheirinho extra. Abrir mão de fazer aquele negocinho que ficou para fazer mais tarde, para vir aqui. Fazer uma oração, cantar um hino, ouvir a pregação, se isso não for obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, então não sei o que seja. Mas eu tenho certeza que isso é obra do Espírito Santo, meus irmãos. Quem sabe disso, levante a sua mão e diga glória a Deus. O pessoal que está ouvindo pelo rádio, irmãos que estão ouvindo pelo rádio, irmãos que estão aqui pelo Facebook, estou vendo aqui vários irmãos pelo Facebook, com tanta coisa engraçada, na internet, tanta coisa engraçada no rádio, tanta coisa para divertir, tanta coisa para alegrar, tanta coisa para ensinar a ganhar dinheiro no rádio, na internet, e vocês ouvir a mensagem através do rádio e da internet, isso é obra do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. É o Espírito Santo que colocou você aí nesse rádio, nessa internet, para ouvir a palavra. Deus é na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Irmãos, é Deus na nossa vida, irmãos. Porque a nossa carne não quer isso. Nossa carne quer outra coisa. A nossa carne quer isso aqui, come, bebe e folga. Aqui, estou com tudo lá no celeiro. Alma, come, bebe e folga. Esquece, alma, vai curtir. Vai fazer um cruzeiro, vai para Disney, vai para a Europa, vai conhecer o mundo. É isso que a nossa carne quer. E aí você deixa tudo para trás, você faz que nem a irmã Maria fez, de Marta e Maria. A Marta não largou das preocupações do serviço, não quis abrir mão do serviço por nada. A Maria disse: sabe uma coisa, eu também gosto de trabalhar, mas quando é hora de ouvir a palavra, isso ninguém tira de mim, louvado seja Deus. E Maria deixou tudo para estar aos pés de Jesus ouvindo a palavra, meus irmãos. E isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Talvez, irmão, se a gente fosse... Porque, irmão, quem corre atrás de dinheiro, ganha dinheiro. Ganha dinheiro. E eu sei que aqui tem irmãos com capacidade para multiplicar o capital de vocês. Eu sei que vocês têm. E se vocês não multiplicam, é porque vocês não querem. Porque vocês estão satisfeitos com o que Deus tem dado e vocês se preocupam de manter uma vida espiritual boa. Eu sei disso. Né? Pastor, podia botar um carrinho de lanche? Vende bastante. Faz um dog caprichado, um x-salada bom, coloca um carrinho, só que tem um problema.
bem na hora do culto, às 7 horas você tem que estar lá no carrinho vendendo o teu lanche, ganhando o teu dinheirinho extra. Fica até umas 11 horas, meia-noite. Ah, pastor, podia entregar uma pizza. Das 6 à meia-noite, bombar, entregar pizza, dá um extra. Só que aí você tem que abrir mão do culto e você prefere se contentar com menos e estar na presença de Deus do que ter um pouquinho mais e abrir mão das coisas de Deus. Irmãos, tem hora que não dá para ganhar aqui e lá em cima. Tem hora que a gente tem que perder alguma coisa aqui para poder ganhar lá em cima também, meus irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Irmão, quem me conhece sabe, eu sempre trabalhei em empresa, mas a minha prioridade sempre foi essa. Eu quero um trabalho que não impeça eu de fazer a obra. E por causa dessa ideia de não querer um trabalho para poder ter tempo de fazer a obra, eu ganhei pouquinho a vida toda. Se vocês forem na minha casa, vocês até talvez se assustem com o que eu tenho. Não tenho quase nada, nada. Minha casa não é bonita. O melhor que eu tenho é um carro, que eu ainda tenho mais o carro por causa a gente viaja e faz a obra, né? É a única coisinha boa que eu tenho, o carro. Sou uma pessoa, digamos, materialmente pobre. Só que eu sou feliz com o que eu tenho. Não me falta nada. E ao longo desses anos eu nunca deixei de fazer o que eu gosto, que é a obra de Deus. Graças a Deus que eu tenho uma família que também entendeu o chamado. Que Deus me chamou não foi para ganhar dinheiro. Deus me chamou, meus irmãos, é como Paulo disse à igreja de Corinto, pobre, mas enriquecendo a muitos. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Eu morei em Blumenau de 98 a 2001. E aí ontem eu recebi uma ligação. Pastor, só para avisar, o irmão Bernardo morreu. Eu falei, o irmão Bernardo, eu batizei ele em 99. Aí ontem veio a ligação que o irmão Bernardo morreu, 75 anos de idade, faleceu ontem. E há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu batizei ele. Eu pensei, olha, graças a Deus, batizadinho, foi com Cristo. Então, quer dizer, mais uma alma que está no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, eu vejo, irmão, que o dinheiro não é tudo. Comer eu preciso, vestir eu preciso das necessidades básicas, mas o dinheiro não é tudo. A coisa mais importante ainda para nós é a presença de Jesus. Né? E quem sabe que, é como disse Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão e nem a descendência desamparada. Deus cuida da gente. Né? Lembra do exemplo dos pássaros? Todo mundo preocupado. Como é que vai ser amanhã? O que vai ser da gente? Jesus disse, olhai para as aves do céu, não plantam e não colhem. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus disse mais, olhai para as flores do campo, não trabalham e não fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a glória que teve, se vestiu como uma delas. Se Deus cuida das aves do céu e Deus cuida das flores do campo, muito mais terá cuidado de vós, homens de pequena fé. Deus cuida de nós ou não cuida, meus irmãos? Claro que Deus cuida. Então, o homem rico, ele teve uma grande conquista, foi uma vida honesta, mas diz a Bíblia que ele era rico nas coisas materiais, mas não era rico para com Deus. Isso significa que não tinha Jesus, não ouvia a pregação, não fazia aquilo que a palavra ensinava, não tinha compromisso com Deus, morreu e aí se complicou. Amém? Então, meus irmãos, o que eu quero é não dizer que você não possa ter as coisas. Eu acho que os irmãos me entenderam, né? Não tem pecado nenhum ter as coisas, mas o mais importante, você que tem muitas coisas, glorifica a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Você que tem pouca coisa ou muito pouca coisa, agradeça a Deus, porque mesmo no pouco, nada tem faltado para você. Amém, meus irmãos? Eu estava ontem em casa me arrumando, ia sair, e aí estava me arrumando e comecei a pensar, né? Com a idade que eu estou, nunca tive num hospital internado, nunca quebrei um osso, nunca, né? Aí eu estava tomando banho, me arrumando e pensando isso, meu Deus, olha, com a idade que eu estou, graças a Deus, nunca tive internado, nunca quebrei nada.
Ainda que eu sofri um acidente terrível há alguns anos atrás, que eu estava vindo de Florianópolis, e foi até uma coisa incrível, porque eu estava de ônibus, e quando eu entrei no ônibus, eu escutei uma gargalhada dentro do ônibus, e estava escuro, era 7 horas da noite. Eu me levantei, olhei para trás, não tinha ninguém, aí sentei de novo, estava bem, 2 poltronas atrás do motorista, daqui a pouco aquela gargalhada de novo, olhei e não tinha ninguém, só estava eu. Eu pensei comigo, isso é o Satanás. Repreendi e fiquei ali, aí entrou mais umas pessoas, viemos. E quando chegamos aqui perto de Itajaí, um caminhão veio para cima do ônibus. E eu estava dormindo, que eu estava cansado. Se eu ando de ônibus, eu durmo mesmo. Deito a poltrona e me apago. Não tenho dificuldade para dormir. Qualquer lugar eu durmo até sentado. Não tenho dificuldade para dormir. Se for para dormir, eu durmo mesmo. E aí, em Itajaí, eu levantei a poltrona. Quando eu levantei a poltrona, vi o caminhão vindo em cima do ônibus. Me segurei na poltrona. Aí o motorista conseguiu desviar e seguimos viagem. Quando chegamos aqui pertinho de Joinville, ali próximo àquele entroncamento com a rua Porto Rico, um pouco antes, outro caminhão. Só que dessa vez o caminhão bateu. Ele entrou, irmão, de bico bem onde eu estava, só que eu vi ele vindo. Então, quando eu vi que ele veio, eu me levantei da poltrona, vim para o corredor e me segurei. E ele entrou bem na poltrona que eu estava, entrou rasgando esse ônibus fora, jogou o ônibus para fora da pista, caímos embaixo de uma rede elétrica, a rede elétrica caiu toda em cima do ônibus, começou a estourar em cima daquele ônibus. Olha a burrada que eu fiz, porque não adianta dizer que o cara não se assusta, que se assusta, pode ser o maior valente, na hora do negócio ali o cara se assusta. Olha a burrada que eu fiz, fios arada caindo, eu não pulei da janela do ônibus. E se eu pulo em cima de um fio daquele de alta tensão? Olha a burrada que eu fiz na hora de querer escapar, estava pulando para a morte, mas ainda bem que, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas, resumindo, não me machuquei nada, várias pessoas foram transportadas de ambulância, teve morte no acidente, tudo, foi terrível. E quando foi domingo de manhã, eu estou na igreja, irmãos, que eu começo a orar, cai um rapaz endemoniado. E ninguém sabia do acidente, ninguém sabia. A única pessoa que sabia era a minha mulher, e as crianças, que na época eram meninotas, ainda solteiras, só quem sabia era eles. Eu contei só em casa, aconteceu um acidente, assim, para mais ninguém. Não contei na igreja nada. Domingo de manhã eu estou orando, cai o endemoniado, ele começa a se rastejar no meio da igreja, o pessoal segura ele, traz para frente. Quando ele coloca os olhos em mim, ele fala assim, eu estava naquele acidente para te matar. E de fato tem que ser o diabo, porque a gargalhada que eu escutei dentro daquele ônibus era uma coisa sobrenatural. Mas mesmo o diabo querendo matar, Deus não permitiu. Irmãos, para qualquer coisa acontecer comigo, para acontecer com os irmãos, só se o Senhor permitir. Amém? Irmão, o diabo, ele é uma criatura limitada. Ele queria tocar em Jó. Deus disse, olha, na alma dele você não toca. Permito você tocar no que ele tem, permito você tocar na carne dele, só até aí. Irmão, quem tem todo o poder é Deus, meus irmãos. Esse Deus que te escolheu, esse Deus que te salvou, esse Deus que tem te perdoado os teus pecados, esse Deus que tem escrito o teu nome no céu, no livro da vida, Ele é que tem todo o poder, amém, meus irmãos? Conforme diz, é o Salmo 68, 11, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Salmo 68, deixa eu ver aqui se é esse Salmo, que fala que o poder pertence a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não é o Salmo 68, 11, mas tem um Salmo que diz, uma coisa eu ouvi, que o poder pertence a Deus. É esse versículo, o poder pertence ao nosso Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, eu não recordo agora, faz um tempinho que eu não leio esse versículo, mas o poder pertence ao nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqui, Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Aí vem o capeta e quer bater no peito, não, porque eu vou levar o teu nome para a encruzilhada, porque não sei o quê. Irmão, nosso nome está em Cristo, irmãos. Glória a Deus.
É conforme diz Colossenses capítulo 3, a nossa vida está escondida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm a sua vida escondida no Senhor? Deus diz, aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Deus diz, não toqueis dos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ele é quem cuida das nossas vidas, meus irmãos. Não tem necessidade de ter medo, de ter desespero, não. A gente está vivendo um clima de muita insegurança, né? Tanto na questão da natureza, né? Fenômeno El Niño, se fala tanto desse fenômeno que vai trazer prejuízo de não sei quantos bilhões para a agricultura. Se fala do oceano aquecendo, da geleira descongelando, se fala de asteroides rondando a Terra, perigo de choque com a Terra, se fala da Terceira Guerra Mundial, se fala de armas nucleares, se fala de tantas coisas que, se a gente for ouvir tudo isso e ficar focado só no problema, a gente passa a ter depressão, ansiedade, passa a ter fobia de tudo. Mas quanto mais a gente ouve falar desses problemas, dessas situações, mais a gente olha para Deus, amém, meus irmãos? E mais seguro nós estamos em Deus, amém, igreja do Senhor? Mais seguro nós estamos em Deus. Então, a confiança nossa é no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança em Deus nos faz sermos inabaláveis. Irmão, pensa bem, nós viemos de uma pandemia. Quem lembra da pandemia? Meu Deus, igrejas fechadas, empresas fechadas, transporte parado, as famílias não se visitavam. Viemos de uma pandemia. A pandemia passou. Estamos aqui, ó. Quantos de vocês foram acometidos do Covid, né? Desenganado até pelo médico, igual nós temos aqui o irmão Mangold, que foi desenganado pelos médicos com o Covid, ele já é um senhor de idade, a irmã Vania aqui, que esteve lá na beira da sepultura. Irmão, quando Deus não quer, nada nos leva daqui, meus irmãos. Para nós morrer, Deus vai ter que dizer assim, ó, pode mandar ele para cá. Se Deus disser, ainda não quero aqui, ninguém leva nós, meus irmãos. Já vi caso de crente, irmão, que foi assaltado e o ladrão puxou o gatilho e a arma só mastigava, não disparou. Já vi caso de crente, está bombando aí na internet, 2 irmãs estavam na rua, o ladrão foi assaltar, teve uma parada cardíaca, morreu, caiu duro nos pés das irmãs. Então é incrível, irmão, quando Deus não quer, nada toca em nós, meus irmãos. E se alguma coisa tocar na nossa vida, é permissão de Deus. Amém? Olha o Jó, em nenhum momento o Jó falou, o diabo está furioso, o diabo está... Quem nota que o Jó não mencionava o diabo? Jó só dizia assim, Deus deu, Deus tirou. A gente dá muita glória para o diabo. Muita glória. O diabo se sente grande na boca de muitos irmãos. É porque o diabo faz... Eu fui visitar uma irmã, rapaz do céu, ela via demônio em toda a extensão da casa dela. Tudo. Eu falei, tá, mas não tem um cantinho aqui que tem Jesus? Um cantinho aqui, meu Deus do céu, uma salinha que tem um pouquinho de... Rapaz, Deus é maior do que os demônios, meus irmãos. Tudo que Jó passou, ele não deu glória para o diabo, ele apenas dizia, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher do Jó não aguentou a prova, coitada, eu não vou condená-la, talvez eu faria pior do que ela fez, porque pregar é fácil, quero ver viver o que eles viveram. Talvez eu seria pior do que a mulher de Jó, mas ela veio e disse, Jó, como é que tu mantens a tua sinceridade para esse Deus? Amaldiçoa Deus e morra. Ele disse, como uma doida você fala de Deus, eu recebi o bem, de Deus eu recebo o mal, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Eu fico imaginando a reação do diabo, pensando, ele vai blasfemar, ele vai murmurar, ele vai reclamar, e quando Jó abria a boca era para dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmão, começa a glorificar a Deus na tua casa, começa a glorificar a Deus no teu trabalho, começa a glorificar a Deus na tua família.
e você vai ver a mão de Deus fazer grandes maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Para de reclamar, começa a glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Bate as palmas bem forte para Jesus, meus irmãos. Isso, dá glória a Deus. Fiquemos de pé na presença do Senhor. A hora foi embora. Vamos fazer a parte da oferta, meus irmãos. Você trouxe uma oferta, pegue em nome de Jesus. Vamos ofertar. Pastor Benjamin, eu trouxe o meu dízimo, então vem para frente, nós queremos orar por você que vai apresentar o teu dízimo. Tem alguém que vai apresentar o dízimo? Pode vir à frente. Se houver irmãos com dízimo para serem apresentados, nós vamos orar por vocês. Então, oremos.